Alô, meu nome é Euler Rodrigues e hoje a gente vai ver outras funções orgânicas. Então a gente já falou das funções orgânicas oxigenadas, a gente já falou das funções orgânicas nitrogenadas e hoje nós vamos falar de outras funções orgânicas. Não tem exatamente apenas um átomo, né, para essas funções orgânicas. A gente vai falar então durante essa aula a gente vai falar dos compostos sulfurados, a gente vai falar dos haletos orgânicos, dos compostos organometálicos e a gente vai falar das séries orgânicas. E aí eu já deixo uma indicação para vocês que é o seguinte, eu particularmente nunca vi assim uma questão de vestibular pedindo informações extremamente detalhadas nem sobre os compostos sulfurados, nem sobre os compostos organometálicos, muito menos sobre séries orgânicas. A gente vê muito, principalmente no Enem, algumas questões sobre haletos orgânicos. De vez em quando a gente vê uma questãozinha de haleto orgânico, é mais sobre propriedade física, que é uma coisa que a gente vai ver só lá na apostila 3. Mas ainda assim, continua sendo uma questão sobre haleto orgânico, né? Sobre os haletos. Outro detalhe importante dessa aula vão ser os compostos de Grignard, que a gente vai ver lá nos compostos organometálicos, tá certo? Mas, de qualquer forma, a gente vai ver tudo bem direitinho, mas eu só estou dando esse toque, né, para vocês. Vamos lá, né, Então, vamos começar falando sobre os compostos sulfurados. Então, os compostos sulfurados, eles vão ter esse átomo, né, de enxofre dentro da cadeia orgânica. E aí a gente deve lembrar que o oxigênio e o enxofre fazem parte da mesma família na tabela periódica. Então, eles vão ter algumas similaridades em relação às propriedades, né, em relação às características dele. É tanto que se vocês forem prestar atenção em cada uma dessas funções que eu estou apresentando aqui nessa tela, ela está relacionada com uma função oxigenada, né? Então, o tioálcool ou tiol está relacionado lá com o álcool mesmo, que tinha o oxigênio. E aqui, no caso, o enxofre está simplesmente substituindo o oxigênio dentro da molécula. É um enxofre ligado a hidrogênio e ele também está ligado diretamente à cadeia orgânica, à cadeia carbônica, e ele está ligado a um carbono saturado. Então, mesma estrutura, mesma composição de um álcool que contém oxigênio. A diferença agora a gente está falando de enxofre, né? Então a gente também tem o tioéter, que o enxofre vai estar atuando como um heteroátomo, ele está entre dois átomos de carbono, e a tiocetona, o enxofre fazendo a ligação dupla com o carbono, né? Então, prestar atenção na nomenclatura dessas funções, que em vez de a gente chamar de álcool, éter ou cetona, a gente vai estar acrescentando o nomezinho, a palavrinha, o prefixo tio, na frente, né? Então, esse tio é um prefixo que a gente utiliza para poder falar do enxofre, né? Então, tioálcool é o álcool que tem enxofre, ou a gente também pode chamar de tiol, e também tem outro nome para o tioálcool ou tiol, que é mercaptana, tá bom? Tioéter, que é o éter, então, com enxofre, no caso, e tiocetona. E aí, outras funções com o enxofre, a gente vai ter os derivados do ácido sulfúrico e os derivados do ácido sulfuroso. Então, alguns derivados do ácido sulfúrico, a gente tem os ácidos sulfônicos, que eles vão estar relacionados com os detergentes, e a gente tem as sulfonas. E aí tem esse detalhezinho que as sulfonas vão aparecer nos medicamentos, né? Ela, inclusive, está nos medicamentos um anti-inflamatório chamado piroxicam. Derivados do ácido sulfuroso, a gente vai ter os sulfóxidos. Muito interessante esse detalhe que os ácidos sulfônicos são relacionados aos detergentes. A gente vai ver lá nas reações orgânicas que esses ácidos sulfônicos a gente utiliza para poder realmente sintetizar os detergentes, a gente vai fazer uma reação com a base e aí a gente vai realmente obter um detergente, essa partícula anfifílica. Então, falando mais aqui de algumas aplicações práticas dos compostos sulfurados, os tioéteres também são conhecidos como sulfetos. Um exemplo, o gás mostarda.
Um exemplo de estiocetona é a alicina, que a alicina vai ser um composto que vai estar no alho, na cebola, que vai dar esse odor característico desses alimentos. As sulfonas, como eu mencionei para vocês, não está presente em medicamentos, está aqui, né, uma estrutura de um medicamento. E os ácidos sulfônicos vão estar relacionados a detergentes. Quando a gente vai falando lá na apostila 4, a gente provavelmente vai retornar a esse assunto dos ácidos sulfônicos. E aí eu trouxe uma questãozinha só para ver se a gente para a gente fixar mesmo essa parada dos compostos sulfurados. Vocês viram que eu fiz bem rapidinho, mas aqui realmente os compostos sulfurados não são tão não tem tantas aplicações práticas assim em nível de questão de vestibular, né? Que aplicação prática dentro da nossa vida tem sim, vocês vão ver nessa questão, né? Por exemplo, então a questão da Federal do Piauí, os hidrocarbonetos de baixo peso molecular são gases extremamente inflamáveis. A fim de evitar incêndios ou explosões, pequenas quantidades de mercaptana, composto orgânico volátil de odor desagradável que contém enxofre, são adicionadas ao gás de cozinha para alertar os usuários sobre o escapamento indevido dos gases. Escolha a alternativa que apresenta dois componentes do gás de cozinha. Só perdão pelos erros aqui quando eu fui transcrever a questão, tá bom? Então, como eu tinha falado para vocês, mercaptana é outro nomezinho que a gente vai dar aos tioálcoois ou tióis. Então, a gente vai procurar nessas opções algum enxofre que esteja ligado a um hidrogênio e também esteja ligado ao carbono. E aí eu tenho certeza que os olhos de vocês já foram direto na opção da letra C, né? Então, a letra A e a letra D a gente já exclui automaticamente, porque a letra A a gente tem silício, na letra D a gente tem selênio, na letra E e na letra B nós temos dois compostos inorgânicos com enxofre, tá bom? Só na letra C mesmo que a gente vai ver essa mercaptana, que vai ser, no caso, o tioálcool, né? E aí a gente está vendo também o outro componente do gás de cozinha, que no caso vai ser o butano, né? Então, o butano vai ser justamente esse gás de baixo peso molecular extremamente inflamável que a gente vai utilizar como gás de cozinha. Então, gabarito dessa questão, letra C. Letra C, C de carbono. E aí a gente já pula para essa outra função orgânica, que são os haletos orgânicos. Então, o que são esses haletos? São substâncias derivadas dos compostos orgânicos pela troca de um ou mais hidrogênios por halogênio. E os halogênios que a gente vai ter nesses haletos orgânicos vão ser o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Então não é muito difícil a gente identificar os haletos orgânicos, né? É só identificar um átomo de halogênio ligado diretamente a um carbono e a gente vai facilmente identificar esse haleto orgânico. E aí existe uma classificação bem simples dos haletos orgânicos, que a gente vai poder classificar eles em haletos de alquila e haletos de arila. E é bem simples também de classificar. Então a gente vai lembrar que um radical, quando a gente está falando de um radical alquila, a gente está falando de um radical aberto. E quando a gente está falando de um radical arila, a gente está falando de um radical aromático. Então a gente vai procurar para ver se a cadeia é aromática ou para ver se a cadeia é aberta para poder classificar em haleto de alquila ou haleto de arila. Então tá bem simples, né, de identificar aqui. Então essa cadeia aqui vai ser um haleto de alquila, essa cadeia aqui também vai ser um haleto de alquila e essa cadeia aqui vai ser um haleto de arila, né? Então porque a gente vai ter esse núcleo aromático. E aí os haletos orgânicos, eles vão ter umas propriedades bem características e aí a gente vai usar eles até hoje como solvente, como inseticidas, a gente vai utilizar eles em plásticos, medicamentos e outras coisas também. Em geral, os haletos são tóxicos e muitos já foram proibidos. Então, alguns exemplos desses haletos orgânicos que já foram proibidos são os freons. Um exemplo de freon vai ser o CFC, né? Que o CFC é justamente aquela molécula que estava na composição de muitos aerossóis lá na década de 80, 90, que foi justamente essa molécula que se deve a ela, ela é a maior culpada assim, pelo grande buraco na camada de ozônio, né? E a gente também tem o inseticida DDT,
que DDT, né? Hoje a gente usa a palavra dedetizar justamente por causa desse inseticida. O DDT ele foi um inseticida muito importante durante a Segunda Guerra Mundial, que realmente ajudou muitas pessoas, só que muito tempo depois viram que tinha um problema muito grande com ele, que ele causava muitos problemas para a fauna, para a flora e para a gente mesmo, para os humanos também. E aí tiveram que cancelar ele, né? Felizmente foi cancelado. Esse foi um cancelamento que veio para o bem. E aí uma questãozinha bem simples sobre os haletos orgânicos, e você já vai perceber que a resposta da questão é haleto orgânico, né? E aí, com essa questão, eu enfatizo mais ainda aquela dica que eu estou dando para vocês desde a primeira aulinha de funções oxigenadas, de que a maioria das questões sobre função vai ser simplesmente para você bater o olho na sua molécula e você identificar a função daquela molécula. Então aqui outro exemplo clássico assim de questão que poderia estar no Enem, tá entendendo? Então vamos lá, questãozinha da Federal do Rio Grande do Sul. Os LCD são mostradores de cristal líquido que contêm em sua composição misturas de substâncias orgânicas. A substância DCH2F é um cristal líquido nemático utilizado na construção de mostradores de matriz ativa de cristais líquidos. Aí ele enrolou, e a coisa da questão é, sua estrutura está representada ao lado, a substância DCH2F é não é isocianeto aromático, primeiro de tudo não tem nitrogênio, não é também cianeto aromático, né? Também não tem nitrogênio, não é alcano saturado, e não é hidrocarboneto aromático, afinal a gente tem 2 átomos de flúor, né? Então, haleto orgânico, a resposta da questão é a letra C, C de carbono secundário. Outra funçãozinha legal que a gente vai ter vão ser os compostos organometálicos, que são compostos orgânicos com um ou mais átomos de metais ligados diretamente a um átomo de carbono. E aí a gente vai lembrar que boa parte, a grande maioria, na verdade, da tabela periódica é composta por metais, né? Então, vai ser bem simples, né, de identificar, na verdade, quando a gente tiver um metal ligado ao carbono. Então, alguns exemplos que eu trouxe aqui para vocês: chumbo tetraetila, que o chumbo tetraetila foi proibido, que ele era um poluente atmosférico, e o dietilzinco, que ele é um composto utilizado na conservação de livros. E aí, uma coisinha muito importante é a gente conceituar agora os compostos de Grignard. Então, o que são esses compostos de Grignard, né? Eles vão obedecer a essa estrutura aí, né? Então, R ligado a Mg ligado a X. O que é o R, o que é o Mg, o que é o X? O R, na verdade, vai ser o radical orgânico, né? Vai ser o grupo orgânico que vai estar ligado ao átomo de magnésio, que é o Mg na molécula. Então, a gente vai ter um radical orgânico, um grupo orgânico, um carbono, né, ligado ao magnésio, e este magnésio está ligado a um halogênio, a um flúor, a um cloro, a um bromo, a um iodo, tá certo? Então, esse magnésio vai estar ligado a um halogênio. Principalmente a gente vai ver o cloro e o bromo. Então, são substâncias extremamente reativas que servem à produção de muitas funções orgânicas. Então, quando a gente tem, por exemplo, alcanos, hidrocarbonetos, alcanos, esses alcanos eles não são muito reativos, né? Então, se a gente tentar fazer alguma reação orgânica com essas substâncias, com os alcanos, a gente não vai conseguir fazer todas aquelas funções que a gente já falou: álcool, amina, amida, cetona, ácido carboxílico. É muito difícil a gente fazer isso com os alcanos. Mas quando a gente pega um composto de Grignard, esse MgCl, esse MgBr, esse Mg ligado a halogênio, ele pode facilmente ser deslocado da nossa molécula porque ele é extremamente reativo. E aí a gente vai conseguir conservar o radical orgânico que estava ligado a esse grupo, e aí a gente vai conseguir fazer a função orgânica que a gente quiser. Então esses compostos são muito utilizados na indústria para poder formar as funções orgânicas. E aí a gente vai ver esses compostos mais quando a gente estiver falando de reações orgânicas, tá certo? Então, por isso que lá no começo da aula eu falei que seria bom a gente lembrar o que são esses compostos de Grignard.
E aí, finalizada essa parte das outras funções orgânicas, a gente vai falar aqui rapidinho das séries orgânicas. E mais uma vez, repito a vocês, nunca vi uma questão de série orgânica no vestibular. Mas é interessante a gente saber. Ou não, né? Então vamos lá, séries homólogas. Então vão ser uma sequência de compostos da mesma função que diferem entre si por um grupo CH2. Então, se você for atrás de contar, então, sei lá, não sei, dá uma pausa nesse vídeo aí e vai atrás de contar carboninhos e hidrogeninhos dentro das nossas cadeias. Se a gente for contar, a gente vai ver que aqui nessa primeira cadeia a gente vai ter C4, H10. Nessa outra cadeia aqui a gente vai ter C5H12. E nesta outra cadeia a gente vai ter C6H14, tá bom? Então, butano, pentano, hexano, tá certo? E aí a gente vai ver que existe uma diferençazinha de um carbono e 2 hidrogênios para cada uma dessas cadeias. Então a gente vê o que? Dentro dessas séries homólogas. Que as propriedades químicas são semelhantes, mas as propriedades físicas variam gradativamente. Então, o que é que isso quer dizer? Todos esses compostos, todas essas moléculas que fazem parte de uma série homóloga, elas pertencem à mesma função orgânica. Se elas pertencem à mesma função orgânica, isso quer dizer que elas têm o mesmo átomo, os mesmos átomos, né, dentro da cadeia delas. Então, isso vai conferir a elas o mesmo caráter. Se for ácido, se for básico, vai persistir dentro dessa mesma série, tá entendendo? Então, essas propriedades químicas elas vão persistir dentro de uma série homóloga. Só que as propriedades físicas vão mudar um pouquinho. Então, o que acontece? Vou pegar o que? O metano. Metano também faz parte dessa série homóloga, tá certo? Porque ele é um alcano. Todos os alcanos fazem parte da mesma série homóloga. Vou pegar o metano e eu vou pegar o nonano, vamos dizer isso, né? Então, eu vou pegar o alcano de um carbono e eu vou pegar o alcano de 9 carbonos. A gente tem uma diferença muito grande entre as propriedades físicas dessas duas cadeias, apesar de a gente ter as mesmas propriedades químicas. Então, o metano, como ele só tem um carbono, na próxima aula, que já vai ser quando a gente começar a apostila 3, a gente vai ver as propriedades físicas dos compostos orgânicos. E a gente vai ver que quanto maior a massa molecular de uma molécula, óbvio, né? A massa molecular de um composto, a gente vai ver que maior vai ser o ponto de fusão, maior vai ser o ponto de ebulição dele. Então, é muito fácil a gente ver isso, né? Então, o CH4 vai ter uma massa molecular bem menor que o C9H20, né? E a gente vai ver justamente isso. Então, como o CH4 tem uma massa molecular bem menor, ele vai ter um ponto de fusão bem menor, ele vai ter um ponto de ebulição bem menor, diferente do nonano, que o nonano ele vai entrar no estado líquido em uma temperatura bem maior, ele vai entrar no estado gasoso em uma temperatura bem maior, consideravelmente bem maior. Então a gente vai ver que essas propriedades físicas vão variar gradativamente. Só que esse gradativamente a gente vê justamente porque do metano para o etano a gente não vê tanta diferença de propriedade física. Só que para o propano já é um pouquinho mais diferente, para o butano já é bem mais diferente, tá entendendo? Então as propriedades físicas variam gradativamente. Eu falei um pouco meio confuso, mas espero que vocês tenham entendido. Séries isólogas. Então, sequências de compostos que diferem entre si por um ou mais grupos H2. Então, se a gente for ver essa série isóloga aqui que eu trouxe de exemplo, a gente está vendo um alcano, um alceno e um alcino. Todos eles têm a mesma quantidade de carbonos, né? Então, eles não estão diferindo carbono. Então, olha só. Então, esse aqui vai ser o C5H12. Aqui a gente vai ter o C5H10. C5H10 e aqui a gente vai ter o C5H8. Então, aqui em cima a gente tem um alcano, aqui no meio a gente vai ter um alceno, aqui embaixo a gente vai ter um alcino. Então, olha só, a diferença de cada uma dessas moléculas é só de 2 hidrogênios. E isso não altera a massa molecular, tá certo? Não, quer dizer, altera, mas não é uma alteração
tão considerável. Então, as propriedades físicas dentro de uma série isóloga são semelhantes, não são iguais, mas são semelhantes, são quase ali meio que empatadas, mas não são iguais. Mas as propriedades químicas são diferentes. Então, por exemplo, compostos insaturados, como os alcenos e os alcinos, têm uma reatividade bem maior que compostos saturados, como os alcanos. Então, isso já é uma propriedade química diferente. Tá? Então, vamos lembrar que nas séries isólogas a gente tem propriedades físicas semelhantes, mas propriedades químicas diferentes. E para a gente finalizar, vamos falar das séries heterólogas, que aí agora a série heteróloga não tem nada a ver, com exceção de uma coisa. As moléculas da série heteróloga não tem nada a ver uma com a outra, mas elas só têm uma coisa em comum, que é a mesma quantidade de átomos de carbono. Então, as propriedades físicas são completamente diferentes uma da outra, as propriedades químicas também, mas a gente só tem a mesma quantidade de carbonos. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o hidrocarboneto, um álcool, uma cetona e uma amina. Todas essas moléculas aqui têm a mesma quantidade de carbono, só que elas pertencem a funções orgânicas completamente diferentes. Ao passo que elas pertencem a funções orgânicas diferentes, elas vão ter propriedades químicas diferentes, elas vão ter propriedades físicas diferentes, porque elas vão ter diferentes forças moleculares, tá certo? Então, algumas aqui vão poder fazer pontos de hidrogênio, que são forças intermoleculares muito fortes. Então, os pontos de fusão e ebulição vão ser altíssimos, enquanto outras não vão fazer essas ligações de hidrogênio, né? Por exemplo, o alcano aqui, essa nossa molécula de propano, só vai fazer dipolo induzido. Aqui, a nossa cetona só vai fazer dipolo-dipolo. E aqui a nossa amina, nosso álcool vão fazer as pontes de hidrogênio, né? E aí existe a diferença também das propriedades químicas. Então, por exemplo, aqui a nossa molécula de amina ela tem uma basicidade considerável, que é diferente das outras moléculas que a gente tem aqui, que vão ser mais ou menos neutras, né? Então, lembrar, nas séries heterólogas a gente só tem uma coisa em comum, e a quantidade do número, o número de átomos de carbono, tá certo? Então é isto, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado das aulas, e a gente acaba de finalizar então a apostila 2, e aí a gente se vê agora lá na apostila 3, tá bom? Então, abraços, fiquem bem, fiquem em casa, e mais uma vez, muitíssimo obrigado.